Oi, pessoal! Hoje a gente vai entrar de cabeça numa verdadeira investigação médica. O nosso caso é sobre uma senhora de 74 anos que começou a perceber que suas memórias estavam aos poucos sumindo. Vamos seguir cada pista juntos para desvendar esse mistério. E essa é a grande questão, não é? Quando a memória começa a falhar, como é que os médicos conseguem montar esse quebra-cabeça? A gente vai acompanhar cada peça, cada detalhe, para entender direitinho o que está se passando. Então, vamos lá. Vamos para o caso. Pensem numa senhora de 74 anos. A vida dela, nos últimos anos, foi sendo lentamente afetada por uma perda de memória que só piorava. É uma jornada que mexe não só com ela, mas com todo mundo ao redor. Olha, tudo começou bem sutil. 5 anos atrás, era uma coisinha aqui, outra ali, esquecer nomes, se confundir um pouco dirigindo. Mas com o tempo, o quadro foi avançando. Ela começou a se isolar dos amigos, das atividades que gostava, e mais recentemente, a coisa ficou mais séria, a ponto da família ter que ficar de olho em tarefas do dia a dia, como cozinhar, por segurança mesmo. Uma progressão lenta, mas que não parava. Certo, agora a gente entra no consultório. É aqui que a história da paciente se encontra com a ciência, sabe? É onde os médicos começam a coletar as pistas concretas para montar o quebra-cabeça. O primeiro teste até parece animador. A médica pede para ela guardar 3 itens na memória e ela consegue repetir na hora. Isso mostra pra gente que a porta de entrada da memória, ou seja, a capacidade de registrar uma informação nova, parece estar funcionando. Mas será que essa informação fica lá? E aqui está a primeira grande pista. Só 5 minutinhos depois dos 3 itens, ela só lembra de um. O ponto crucial é esse. A informação entra, mas não é guardada, não é armazenada. A memória de curto prazo dela está muito comprometida. E essa distinção é fundamental para o diagnóstico. O fascinante aqui é o padrão que começa a surgir. A linguagem dela está ótima, ela fala fluentemente, entende o que pedem para ela fazer. Mas, por outro lado, a atenção e a concentração estão mais baixas. E aquelas tarefas mais complexas, tipo falar os meses do ano ao contrário, aí ela já não consegue. E o mais importante, o exame físico geral não mostra nenhum outro problema neurológico. Isso ajuda a gente a focar a investigação. Com todas essas evidências em mãos, a gente entra na fase de investigação pra valer. É como se a gente alinhasse os suspeitos numa delegacia, sabe? Cada doença neurológica tem um jeitão diferente, e a gente precisa ver qual deles se encaixa nos fatos do nosso caso. Então, aqui estão os nossos principais suspeitos. Demência com corpos de Lewy, que geralmente vem junto com sintomas de Parkinson, a frontotemporal, que se destaca mais por mudanças de comportamento e problemas na fala, tem também o comprometimento cognitivo leve, que causa esquecimento, sim, mas a pessoa continua tocando a vida de forma independente, e por fim, a doença de Alzheimer, marcada pela perda de memória, que realmente atrapalha o dia a dia. Fazer essa distinção é a chave de tudo. Certo? Agora vamos agir como verdadeiros detetives. A gente já tem as pistas do exame e a lista de suspeitos. O que a gente faz? Começa a eliminar as possibilidades, uma por uma, até a verdade aparecer. Vamos começar pela demência com o corpus de Lewy. O sintoma principal dessa condição é o parkinsonismo logo no início. Tremores, rigidez, essas coisas. A nossa paciente não tem nada disso. O perfil simplesmente não bate. Então, primeiro suspeito, descartado. Próximo da lista, demência frontotemporal. Essa condição costuma atacar primeiro a personalidade e a linguagem. Mas a nossa paciente está com a linguagem preservada e o problema central dela é a memória, não o comportamento. Mais uma vez, não encaixa. Suspeito número 2, eliminado também. E olha, este aqui é um ponto de virada muito importante. No comprometimento cognitivo leve, a pessoa tem falhas de memória, mas ainda consegue se virar sozinha no dia a dia. A nossa paciente já não consegue mais cuidar das finanças, se afastou dos amigos e já existem riscos na cozinha. A dificuldade dela afeta e muito a vida diária, portanto, não pode ser CCL. Depois de eliminar todos os outros, só sobrou um suspeito. Essa combinação de perda de memória progressiva, que afeta a vida diária, mas com outras funções relativamente preservadas no início, tudo isso aponta para um único diagnóstico: doença de Alzheimer. E essa frase resume perfeitamente. O caso que a gente analisou não é uma exceção, não é um caso raro. É, na verdade, a apresentação clássica de como a doença de Alzheimer se manifesta, desde os primeiros esquecimentos até o impacto profundo na vida de uma pessoa. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Esse processo todo que a gente acompanhou não é só um exercício acadêmico.
Para a paciente e para a família dela, dar um nome ao que está acontecendo abre portas para o tratamento, para o planejamento e principalmente para a compreensão. A clareza de um diagnóstico, por mais duro que seja, é o primeiro passo para seguir em frente. E para os futuros médicos que farão esses diagnósticos, a preparação é tudo. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser.